Nosso tema hoje, bom, vocês já devem me conhecer pelo menos um pouquinho, né? Hoje, todo o meu atraso foi em função da TV Record, porque a TV Record está fazendo um trabalho com empresários de sucesso e eu estava gravando um programa com eles sobre como que eu consegui fazer sucesso com uma carreira e uma clínica diferente. Então, o primeiro grande benefício de você trabalhar com a hipnose é que você vai conseguir atingir seus pacientes de uma maneira tão suave, tão leve, que um problema que é grave se torna um problema mais tranquilo de trabalhar. Esse é o primeiro grande benefício de se trabalhar com a ferramenta hipnose. E a hipnose, eu me recordo bem, hoje eu tenho 58 anos de idade, até posso não parecer não, tá? Hoje eu tenho 58, já estou quase virando para os 59, e nesses meus anos todos eu iniciei a minha jornada com a hipnose, eu tinha a idade da Carol, mocinha, eu comecei logo que eu me formei em medicina, um pouco antes de me formar, aos 22 anos, eu comecei a trabalhar com um professor chamado Malomar Edelweiss, e o Malomar Edelweiss, ele foi tão interessante que ele me botou para estudar e falou, olha, esse negócio de psicanálise vai cair, esse negócio aqui chamado hipnose, desse tal de Milton Erickson, é muito bom, como você lê inglês muito bem, começa a estudar esse troço. Eu fui estudando e fui gostando, e nós fomos aprendendo a trabalhar com as técnicas, e aí um dia me aparece um cliente no consultório com um problema de ejaculação precoce, e eu resolvi aplicar a técnica que eu tinha visto no livro do Milton Erickson, e o cara curou do problema. Aí, 2 sessões depois, ele não quis voltar mais. Ele tinha curado, tinha sarado o problema dele. Aí, como ele tinha sarado do problema dele, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu não quero voltar porque eu já sarei. Aí eu fiquei louca. Putz, grilo, estou trabalhando com um troço que eu vou perder os clientes. Eu que estava acostumada com a psicanálise 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, cliente por 10 anos, 20 anos, que eu ia estar lá tranquila e feliz, sentada, muda. Eu perdi o cliente com 2 sessões, aí eu fui lá no professor Malomar, que estava me ensinando. 1983, 1985, gente, isso vocês nem eram nascidos ainda, os 88 espectadores que estão aqui comigo, vocês nem tinham nascido ainda. Eu fui lá e falei, professor, eu fui fazer a tal da hipnose que o senhor mandou fazer, eu fiz, o cara curou, só que eu perdi o cliente, 2 sessões. Aí ele falou, minha filha, você vai ficar famosa. Você vai ficar famosa, esse cara aí vai contar para os amigos dele todo que ele está trepando direito, vai encher seu consultório de paciente. Oh, gente, eu nunca tive tanto cliente homem na minha vida logo depois disso, era um atrás do outro, um que jaculava devagar, outro que jaculava depressa, outro que tinha impotência, mas assim, os homens todos, ele devia contar na sauna ou no jogo de futebol. E eu fiquei assim de homem para atender, eu comecei a ficar especialista em sexo, eu falei, não, agora tem que curar outra coisa. Aí aparece uma dona, gordinha, fofinha, médica, como eu, pediatra, e vem para consulta. E chega lá e fala assim para mim, eu quero emagrecer, já tentei de tudo, não consigo emagrecer. Falei, eu vou tentar com ela também, né? Tá dando certo com os homens, vamos tentar com as mulheres. Aí eu fiz uma técnica de hipnose, fiz o relaxamento progressivo, e em seguida eu contei uma metáfora para ela, que é uma borboleta gorducha, redonda, que só comia. Um dia ela se fechou num casulo para se transformar, e doeu aquela transformação, mas quando ela saiu dali, ela saiu uma borboleta leve. Aí eu acabei a sessão, a mulher olhou para minha cara, gente, não me esqueça esse dia, ela é minha amiga até hoje, ela continua vindo em mim de vez em quando para dar recalchutadas, isso tem muito mais que 20 anos, isso foi no ano de 1995, 94, por aí, eu já conto porque foi quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fui fazer curso lá, e ela olhou para minha cara e falou assim, você acha que essa bosta que você fez comigo, bosta, vai funcionar? Nossa, eu nunca vi uma sessão tão ridícula. Eu vou para minha sessão de análise, minha analista me analisa de cabo a rabo. Você vem me contar a história da lagarta com a borboleta? Bom, minha gente,
Eu contei a história da lagarta com a borboleta, ela foi embora. Eu nunca pensei que ela ia voltar. Uma semana depois, a mulher liga querendo marcar o horário dela. Eu falei, o que será que ela quer fazer aqui? Ela vai me xingar. Só que ela voltou e falou assim, eu já emagreci, eu só penso na borboleta, eu só penso naquilo, pelo amor de Deus, faz aquilo de novo para emagrecer mais um pouco. E ela me tornou minha cliente, ficou minha cliente, emagreceu 20 quilos, chegou no peso que ela queria, e a partir dela, ela era pediatra, ela começou a me mandar um monte de cliente. Então, o que eu estou querendo chegar? Onde eu quero chegar com vocês? Eu quero dizer para vocês que essa ferramenta chamada hipnoterapia faz sucesso mesmo. Só que a hipnoterapia, ela precisa ser feita sob medida, porque não é a mesma receita de bolo para o mesmo paciente. Você vê isso, não vê, Sim, Carol? claro. A gente não consegue usar a mesma técnica, igualzinho, com a mesma metáfora, para todo mundo que quer estar gordinho. Não vou usar lagarta com a borboleta para todo mundo que está gordinho. Para um, eu vou ter que falar de uma coisa, para outro, eu vou falar de uma coisa, e para isso, a hipnoterapia ericksoniana é fundamental, porque ela é uma maneira de você trabalhar que você ajuda as pessoas. Como o nosso trabalho aqui hoje, nesse webinar, é ensinar para vocês os benefícios da hipnose, eu vou falar disso. Então, o primeiro grande benefício, como eu disse, é você ter uma ferramenta, e essa ferramenta ser fácil e os pacientes gostarem, então eles se sentem aconchegados. Nós somos mamíferos, em princípio. O que o mamífero gosta? Cachorrinho com os cachorrinhos pequenininhos recém-nascidos, o que eles gostam? De ficar ninhado, de ter abraço. A hipnose, a primeira coisa que ela faz é colocar uma respiração do aconchego. Então, a pessoa entra numa coerência no coração e com esse aconchego ela abre a mente mais profunda. A segunda coisa importante que a gente vê na metodologia da hipnoterapia é que nós conseguimos acessar não apenas o córtex cerebral, nós vamos entrar para uma área um pouquinho mais embaixo, que é a área das emoções, que é do sistema límbico, e agora eu estou falando como médica, como neurocientista. Nós, quando usamos a hipnose, nós conseguimos acessar memórias antigas, então nós podemos fazer regressão em cima de traumas, nós podemos limpar memórias antigas, nós podemos limpar uma circuitaria que a pessoa só usa aquela circuitaria, só aquele caminho. Ah, minha vida não vai dar certo, ah, eu não vou ganhar dinheiro, homem não presta, a vida não é boa. Se eu falar aqui para a cabeça, só falar aqui para o córtex cerebral, que fica nessa região, a pessoa ouve na hora e até concorda, mas ela vai fazer isso no dia a dia dela? Não. Com a hipnose, que é a primeira vantagem que eu disse que é fácil de fazer e traz aconchego, você vai para a segunda vantagem da hipnose. Com a hipnose, qual que é o benefício? Você vai trabalhar no sistema das emoções. E você vai trabalhar com emoções positivas sendo colocadas no lugar das emoções negativas. Você não vai trabalhar com o sintoma. Você vai trabalhar com a solução do sintoma. O Milton Erickson dizia, nós entramos pelo sintoma para chegarmos à solução. E ele era um inovador, ele começou isso em 1923. Ele morreu em 1980. E a hipnoterapia cresceu depois dos anos 80. Eu fui estudar nos Estados Unidos no Instituto Milton Erickson, com Jeffrey Zeig, no ano de 1991. E quando foi em 94, eu introduzi no Brasil a hipnoterapia ericksoniana. E o que eu tenho visto, assim, que milhares e milhares de pessoas hoje usam os meus livros para poder ensinar as pessoas a trabalharem com a hipnoterapia. Então, a segunda vantagem é que você vai trabalhar no sistema das emoções. E a terceira vantagem é que você não vai trabalhar com foco no problema. Você vai arrumar uma saída. E nessa saída que você vai arrumar para o seu paciente, o que vai acontecer é que ele abre uma nova circuitaria. Ele descobre que ele pode caminhar por um outro caminho. E quando ele descobre que ele pode caminhar por esse outro caminho, a vida dele se abre. As infinitas possibilidades vêm. Então, a hipnoterapia, ela ajuda a gente a fazer isso. Então, esse terceiro benefício da hipnoterapia, que é abrir novas circuitarias do pensamento positivo, da solução do problema, é o que faltava no nosso paciente. Ele sabia que ele tinha um problema,
mas ele não sabia como resolver o problema. Então, ele não consegue resolver sozinho. Ele precisa introduzir alguma coisa. Aí eu quero fazer um parênteses para vocês. Atualmente, eu sou uma especialista em neurociência, em meditação, em psicologia positiva, e eu quero falar um pouquinho para vocês da diferença da meditação para a hipnoterapia. A meditação, ela é necessária e deve ser feita por vocês diariamente. Eu tenho 108 espectadores no momento. Então, vocês 108, por favor, comece a meditar hoje, se vocês não meditam todos os dias. Porque a meditação é uma autocura. A meditação faz você trabalhar que você diminua o seu estado de luta ou fuga, diminui o seu estado de estresse, e faz com que você pegue uma parte do seu cérebro chamado ínsula e que ela leve a emoção que está ali guardada no seu corpo, adoecendo o seu físico, hipertensão, diabetes, enxaqueca, insônia, colo irritável e tudo mais, e leve as mensagens para parte da frente do cérebro, do lado esquerdo, aqui em cima do olho, e faça você agir com mais tranquilidade. Mas a meditação é diferente da hipnose. A meditação é para você fazer todos os dias, sozinhos, aí na sua casa. E como que a meditação, ela funciona? A meditação, ela abre espaços entre os seus pensamentos. Então, quando você abre esses espaços, você desaquece o cérebro, você reduz a velocidade dele, e com isso você aumenta o tamanho do hipocampo, das memórias positivas, você faz o hemisfério esquerdo do lobo pré-frontal funcionar, e você resolve com mais tranquilidade. Qual que é a diferença para a hipnose? Faz quase a mesma coisa, também é guiada. Só que na hipnose, na hora que abre os espaços, sabe aquilo que o paciente não tinha para a solução do problema? Você coloca dentro. Então, quando você faz uma hipnose, você está fazendo uma meditação guiada, colocando alguma coisa que para esse paciente não existia, ele não sabia o caminho, então ele não podia agir, porque ele não tinha o jeito para agir nesse caminhar, nessa forma de ser. Então, essa, para mim, é a maior vantagem, e eu diria que aí está a quarta vantagem de você, o quarto benefício da hipnoterapia, guiar as pessoas num caminho bom. Então, não basta você saber a solução, você ter a solução, o problema, a solução. Você tem que ensinar o seu paciente como é que ele vai chegar lá. Como é que ele vai ser guiado no caminho do bom. Inclusive, eu tenho um livro muito interessante, chama Roteiros de Hipnoterapia, que na última parte dele, as hipnoterapias que estão lá, os roteiros que vocês podem seguir, quem já trabalha, você vai aprender a trabalhar exatamente para ensinar esses passinhos para a pessoa conseguir fazer. Porque a grande maioria dos nossos problemas é porque nós não temos solução para ele. Mas o que está o grande erro da população, do mundo e das pessoas? É que a gente, ao invés de focar em soluções, nós continuamos focando no problema. E exatamente as grandes invenções que existem, elas são focadas em solução. Vou dar exemplos bobos, práticos. O café Melita, aquele filtro Melita. Uma mulher estava coando café lá naquele coador antigo, eu até gosto muito de dar café coado naquele coadorzinho de pano, Tiradentes vende muito, que é uma cidade mineira, eu adoro aquele coadorzinho. Mas ela estava lá lavando aquele coador e falou para o marido, puxa vida, mas a gente podia inventar uma coisa diferente, eu vou pegar aqui esse papel manteiga aqui, esse papel que eu uso aqui para forrar a forma de bolo, vou coar o café, porque aí eu jogo fora esse papel. E ela costurou na máquina o papel, e fez do tamanho do coador, e aí ela coou o café no papel, jogou fora, e falou, olha que coisa mais simples do mundo, só tem que costurar o papel. O homem patenteou a invenção com o nome da mulher, Melita, e fez o filtro Melita. Uma coisa simples, é uma coisa solução. Então, solução é uma coisa interessante de fazer, que você pode fazer, e você pode se dar a oportunidade de fazer. A internet parou aí, gente? Ok, gente, desculpa, voltou. A gente está aqui dentro da minha sala agora, que a gente veio rodar. Olha, estamos na minha sala, vocês estão sentados comigo. Então, eu vou sentar aqui para continuar falando para vocês. Eu parei no meio do assunto.
Eu parei no meio do assunto com vocês, não estou lembrando nem o que eu parei. Eu parei no meio de contar sobre neurociência. Não some não, que eu vou estar falando do quarto ponto, o ponto mais importante, que é você ensinar os caminhos que a pessoa tem que seguir para ela poder ter... Exatamente, colocar o trilho para ela poder ter como chegar lá. Porque as pessoas que nos procuram no consultório, elas têm sintomas. Ela quer emagrecer, ela não está dormindo bem, ela tem um problema de enurese noturno, ela está fazendo uma separação, ela está sem emprego, ela quer arrumar um novo emprego, ela quer uma saída para o problema dela. Se eu só respondo com a cabeça, eu vou dar uma resposta que essa pessoa já tem e que não está adiantando. Então, o mais importante não é apenas eu responder à pessoa aquilo que ela quer ouvir com a consciência. Eu tenho que colocar ela em transe, porque no transe eu vou estar rebaixando a consciência dela e vou estar trazendo para cima ao emocional dela, e quando eu trago o emocional dela, eu vou, então, trazer a emoção que está retida e vou trabalhar a emoção, que é o quinto item, que é o quinto benefício que nós vamos ver com o trabalho da hipnoterapia. Uma vez que eu estou com um paciente que tem insônia, por que ele tem insônia? Qual que é a emoção que ele tem? Ele é preocupado, ele não para de pensar, ele leva para a cama os problemas dele. Então, eu tenho que te ensinar uma solução. A pessoa que come muito, o que é o problema que ela tem? Ela é compulsiva, ela come muito porque ela está chateada, ela come muito porque ela está ansiosa, ela come muito para repor alguma coisa, ela come muito para ficar feia e não casar, não transar, não trepar. Eu tenho um paciente que ele é mal-humorado, e ele é mal-humorado porque ele tem uma doença genética, uma depressão. O que a hipnose pode ajudar? Então, o que eu vou trabalhar nesse quinto item é que eu posso utilizar as emoções do meu paciente e reverter a situação. Eu posso saber quais são as emoções que estão escondidas atrás dos sintomas quando eu coloco ele em transe e ele começa a se emocionar. E eu vou descascar uma cebola. Eu vou começar a trabalhar emoções que estão lá atrás dele, que ele não lembra mais que foi aquela emoção lá atrás que está gerando o problema hoje. E o problema hoje não tem nada a ver com aquela emoção, mas se eu começar a trabalhar as emoções, e aí uma das técnicas que nós temos na hipnoterapia é a regressão feita sob medida, em cima da emoção que a pessoa tem, ela vai trazer a origem do problema. Ela vai trazer, só abaixar meu computador, só abaixar a tela. Ele está ali, pitando. E aí, devagarinho, você pode também aprender que, uma vez você estando com as emoções do paciente na mão, você vai transformar o que é negativo em positivo. Você vai transformar aquilo que não é bom em alguma coisa útil. O Winston Churchill, ele fala uma coisa muito interessante: nunca desperdice uma crise. E dentro da hipnoterapia, nós não vamos analisar a crítica. Dentro da hipnoterapia, nós vamos utilizar o que aquela emoção trouxe para aquele paciente, aonde está aquela emoção, é uma criança que está dentro dela falando, é um adolescente que sofreu um bullying, um trauma, ou é a pessoa adulta que hoje tem uma baixa estima porque um dia usou óculos quando pequeno, era míope, ou tinha um cabelo anelado e era feio, ou as crianças gozavam porque ele tinha déficit de atenção e ele não aprendia as coisas direito. Tudo isso, gente, nós vamos utilizar. Por isso não dá para a gente ter uma metodologia única. O que dá para a gente entender é: o cliente chega e vem para o trabalho com a gente de hipnose, ele vai sair com um plus a mais. Ele vai sair com uma emoção resolvida, ele vai sair com um trilho feito e ele vai sair com um caminho a seguir. Então, nós fizemos todo um pacote para que essa pessoa recuperasse a vida dela. E aí, não é coaching, não é ensinar 5 passos para mudar a sua vida em um dia, não é um milagre, você vai ganhar. Esses dias eu dei uma risada. Eu vou contar para vocês que esse caso é muito engraçado. Foi ontem à noite. Eu até dei um print na tela e mandei para uma pessoa do meu grupo, que é a nossa diretora, para a gente jamais fazer igual. A pessoa coloca no Instagram assim: venha fazer o meu curso, porque eu vou fazer você ganhar quase 1 milhão. Eu falei: mas por que quase 1 milhão?
Cara de pau que essa pessoa, como é que ela vai conseguir esse milagre? Eu também tô doida para fazer isso, gente. Como é que a gente ganha quase 1 milhão? Aí eu não sei qual foi a modéstia dela de não colocar já 1 milhão, ou quase 1 milhão, o que quer dizer isso? Pode ser só 5 mil reais? Pode ser 3 mil reais? Mas que absurdo você vender um sonho que a pessoa, fazendo 5 sessões de coaching, ela vai ganhar quase 1 milhão. Me conta como é que é o segredo. Porque uma pessoa, para ganhar milhões, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer coisas. A gente não pode vender o que não é certo. Então, uma coisa muito interessante, dentro da hipnoterapia, eu não vendo pacote, eu não vendo um trabalho pronto para a pessoa, eu vou entender a pessoa. Porque tem pessoas que, inclusive, elas não vão perder o sintoma. Aquele sintoma tem uma função. E se eu não trabalhar a função que está por detrás, eu não posso vender nada, nenhum milagre para ela. Porque enquanto eu não chegar na função do sintoma, e aí a gente tem uma técnica muito interessante na hipnoterapia, que a gente usa com os clientes, que se chama estados de ego, que eu vou ver quando que ela introduziu aquele sintoma na vida dela, por que que ela transformou, ficou raivosa, ficou emburrada, ficou estudiosa, virou capeta dentro de casa, começou a usar droga, arrepiou os cabelos. Eu vou entender qual foi a idade que aconteceu isso e o motivo por que isso aconteceu, por que que ela usa essa persona. Por que que ela precisa desse personagem? Só quando eu trabalhar o porquê que aquele personagem está presente, porque ele está defendendo aquela pessoa. Então, tem um dos meus grandes professores de hipnose, foi o Stephen Gilligan, nos Estados Unidos. Ele diz, num dos livros dele, A Coragem de Amar, que nós somos eternos desviantes do nosso próprio caminho. Eu nasci para ser fada, sabe? Eu, Sofia Bauer, nasci para ser fada. Mas eu vi gente. Então, o meu negócio aqui é ajudar as pessoas a descobrir, né, resolver problemas para elas, que é o jeito de eu ser fada. Eu estou aqui, a minha missão é ser fada. Mas muitas vezes eu já desviei meu caminho, fui brava, fui general, já fui carrasco, já meti bronca nos outros. Deu certo, não combinou com a minha primeira natureza, não foi bom. Eu tenho que ser amorosa, eu tenho que ser cativante, eu tenho que ajudar as pessoas, porque essa é a minha natureza. E quando eu desvio dela, eu entro num sintoma, eu fico raivosa, eu fico brava, eu fico irritada. Então, esse é o meu modelo. Mas eu aprendi isso fazendo a minha hipnoterapia. Quando que você fica brava? Por que você fica brava? Então, quando as pessoas elas fazem a hipnoterapia, nós nunca vamos vender um pacote de sucesso para elas, porque a gente não sabe aonde nós vamos chegar. O que nós queremos é introduzir trilhos que estão faltando para que essa pessoa saia do sintoma e que ela consiga chegar numa solução de problema. E aí sim, nós vamos conseguir vender coisas melhores. A Carol está aqui do meu lado e a gente já trabalhou muito, deixa eu botar aqui mais perto dela, a gente já trabalhou muito tipo de caso nos nossos atendimentos, e nesses atendimentos, nossa vida toda, né, Carol? No colo fica batendo? Então, vamos botar aqui, minha gente. Isso. A gente já trabalhou muitos casos interessantes, por exemplo, de pessoas que não encontravam uma profissão. E não encontravam profissão porque elas estavam seguindo um caminho que o pai mandou, você tem que ser advogado, você tem que ser médico. Então, esse é um tema bem comum, não é? Muito, muito comum. E a Carol trabalha muito com isso, com meninos adolescentes. Com adolescente, então, jovens adultos que entraram na faculdade ficaram frustrados porque ou seguiram a carreira do pai ou da mãe, ou que algum tio falou que era bom, ou porque o que eles queriam, eles achavam, tinha uma crença limitante de que não dava dinheiro, e a gente sabe que isso não existe, que você trabalhando, você sendo bom, você vai ter dinheiro sim, e aí eles chegam frustrados com essas queixas e a gente vai trabalhando isso com a hipnose. E muitas vezes, com adolescente, até sem usar a hipnose formal, eles nem sabem que eles estão sendo hipnotizados. Isso que a Carol está falando é muito importante para vocês nos assistindo. Também nós podemos fazer hipnose sem a pessoa perceber que ela está sendo hipnotizada. Nós vamos levando na conversa, nós vamos introduzindo uma conversa mais lenta, nós vamos mudando o tom de voz, vamos contando uma história, e quando nós vemos, a pessoa já entrou naquele clima que você pode acessar o conteúdo que ela tem. Então, é impressionante a gama de oportunidades que nós temos e os benefícios que nós temos em geral. A Carol, ela trabalha comigo
como eu disse, há 18 anos, desde 2000. Ela não é velha, não, ela é novinha, mas é que ela começou bem novinha. E ela tem oportunidade nesses 18 anos, e ela trabalha muito com os adolescentes, pré-vestibular, pessoas que estão mudando de carreira, de profissão, e o que ela vê é exatamente esses benefícios que eu fui dando. É fácil, traz aconchego, nós trabalhamos do problema para a solução, encontramos um trilho para a pessoa trilhar e colocamos alguma coisa que vai abrir uma nova circuitaria que essa pessoa não tinha ainda. Então, esses itens são muito importantes para a gente conseguir fazer um trabalho bom. E a nossa venda, em termos de atendimento, clínica, não é uma venda para dar milagre para as pessoas. Eu nunca prometi para alguém aqui, ó, você vai ganhar 1 milhão, quase, eu gostei mais do quase 1 milhão. Você vai ganhar quase R$1 milhão se você fizer 5 sessões. Não, isso não existe. A pessoa só vai ganhar muito dinheiro se ela trabalhar muito em alguma coisa que ela gosta, inclusive. E porque ela vai ter que trabalhar além da conta, ela vai ter que sair da zona de conforto, ela vai ter que se esforçar para fazer as coisas. Mas o que é importante na hipnoterapia? Você pode perguntar aí para mim agora, né? Desses benefícios, o que é importante na hipnoterapia? É uma terapia mais rápida, ela é mais suave, ela é muito mais aceitada pelos jovens, ela é confortante para as pessoas idosas, ela traz realmente, assim, uma coisa gostosa, um clima. Até os nossos consultórios, vou dar só uma rodadinha para vocês terem uma ideia do meu consultório, até se vocês verem, o consultório, ele tem uma cara de casa, ele não é um lugar feito para ser escuro, fechado. Então, o consultório, ele é todo aberto. Ali está a Carol, nossa diretora do Instituto, ali, vendo se está tudo em ordem. As perguntas para você responder daqui a pouco. Exatamente, olha. Aqui tem visual, a gente vê o visual da cidade inteira. Então, quando nós trabalhamos de tal forma que você que vai ser atendido ou que você que vai atender, você vai trazer para a pessoa aconchego. É uma forma naturalista de trabalhar as pessoas para que elas possam ter uma vida melhor. O que acontece no mundo hoje em dia? A gente não pode demorar muito na terapia, mas não é 5 sessões para ganhar quase 1 milhão. A gente deve ter um preço razoável para as pessoas darem conta de vir, e nós precisamos realmente trabalhar o mais rápido possível para que a pessoa chegue na melhora. A hipnoterapia pode te dar esse caminho. Ela é mais rápida no trabalhar as pessoas, porque ela vai entrar mais fundo no nosso inconsciente. A Carol está com as respostas, as perguntinhas ali. Então, vamos lá? Que eu tenho mais poucos minutos para ficar com vocês. O Gianni está perguntando se alguém já adormeceu durante um procedimento de hipnose e se isso pode prejudicar o tratamento. Então, a pergunta é se alguém já adormeceu durante o procedimento de hipnose e se isso pode prejudicar o tratamento. Adorei. Muita gente pega no sono na hora da hipnose. Ela está precisando. Eu faço yoga e a minha professora de yoga ela é muito interessante. Ela fala assim, hoje, faça o que é melhor para você. Se você quiser fazer a sua meditação deitado, faça deitado. É importante você fazer o que é melhor para você. Isso é um princípio antigo dentro da yoga. Então, se o paciente dormir na sessão de hipnoterapia, ele estava precisando daquele descanso naquele momento. Então, você deixa ele dormir durante um tempinho. Depois, você vai devagar, fala, eu vou encostar em você, fulano, acorda. Por favor, acorde agora. Agora respira fundo. E aí você coloca uma sugestão. Coloca alguma coisa aí dentro. Viu como foi gostoso e bom esse sono reparador que você teve? Esse sono trouxe clareza para sua mente. Nesse momento você estava cansado e precisou descansar. Isso é sinal de que você não está descansando o suficiente. Então aí você dá uma sugestão pós-hipnótica. Eu quero que você aproveite desse gostoso sono que você teve para de noite dormir bem, como você dormiu aqui agora. E na nossa próxima sessão, eu vou te colocar numa outra posição. E aí você coloca a pessoa bem assentada, não deixa ela ficar recostada. Coloca a almofada nas costas, coloca ela com a coluna ereta e faça com que ela fique numa postura que ela fique mais elevada. E além disso, se ela começar a cochilar, você chama o nome dela. Fulano, tá tudo bem com você? Então, vamos continuar falando, aí ele fala bem, aí você acordou a pessoa, entendeu?
que mais temos de pergunta aí? Hipnoterapia tem alguma relação com Theta Healing? Ah, que ótima pergunta. O Theta Healing agora está na moda, é uma forma de entrar numa frequência Theta. A frequência Theta é uma das frequências mais difíceis de conseguir, eu treino muito ela em meditação, uso um aparelhinho de eletroencefalograma chamado Muse. É muito difícil você conseguir entrar nessa frequência, é a frequência dos meditadores mais antigos. A hipnose, ela fica uma frequência acima. Então, a frequência do Theta Healing é a frequência Theta, onde a velocidade do cérebro está abaixo de 6,5. A velocidade que nós trabalhamos uma pessoa em hipnose é entre 8,5 e 6,5. A pessoa, quando ela está bem desperta, ela está numa onda acima de 8,5. E quando ela está estressada, ela está acima de 12,5. Então, você vai tirar uma pessoa de 12,5, vai levar ela para 8,5 e 6,5. O Theta Healing é uma técnica sensacional, porque a pessoa que vai ser o terapeuta, ele vai entrar nessa onda bem baixinha, então ele vai ficar numa frequência que a frequência cardíaca dele atinge as outras pessoas em volta. Então ele passa aquela comunicação. Não sei se vocês já viram bons domadores de cavalo, mas o Eduardo Moreira é um dos grandes domadores de cavalo que nós temos aqui no Brasil, ele não mexe com isso, mas ele é domador de cavalo. Ele entra em coerência cardíaca para colocar o cavalo calmo. E aí o cavalo para de ficar chúcaro com ele. Então, a gente, quando está com um bebê pequeno, você entra em coerência cardíaca, o bebê pequeno entra em coerência cardíaca. Uma mãe grávida deve entrar em coerência cardíaca. Então, dentro da hipnose, nós ensinamos a técnica de coerência cardíaca, para que você coloque o paciente com a respiração em coerência cardíaca, é uma respiração que leva 5 tempos para inspirar, 5 tempos para expirar, ela vai baixar o nível e ela vai quase chegar na onda do Theta Healing. E a gente, só aproveitando, a gente tem inclusive a experiência da gente como terapeuta entrar em coerência cardíaca e o paciente entrar também. Exatamente. Então, você faz a sua hipnose para colocar o sujeito em hipnose. Qual a frequência cerebral ao acordar? Geralmente, a frequência cerebral ao acordar, quando você está dormindo, você está em 4. Mais ou menos 4, que é o sono do REM, que é o sono quando você está sonhando. Quando você acorda, você já passa para o 6,5 e rapidamente você chega no 8. Então, 8,5 é a nossa frequência acordada. Quem demora para acordar fica entre 6,5 e 8. E o pessoal que acorda rápido já acorda no 8,5, que é a frequência cardíaca, a frequência do eletroencefalograma nessa hora. A Caroline está perguntando se hipnose funciona na depressão e se 10 sessões seriam suficientes. Hipnose funciona na depressão? Hipnose funciona como coadjuvante, é uma terapia coadjuvante. Assim como funciona a terapia cognitiva, só que funciona um pouco melhor, porque você vai dar a cognição, o fato, a mudança do fato, e você vai ter uma ajuda muito grande. Mas eu diria que uma pessoa com depressão, ela precisa de muitas ajudas. O medicamento, ele é essencial, mas só ele também não melhora. Você tem que mudar a visão da pessoa, você tem que botar a pessoa mais positiva, você tem que deixar a pessoa... você vai fazer um trabalho na hipnoterapia de psicologia positiva com a hipnoterapia. Você vai ensinar um caminho. Então, a hipnoterapia funciona para as pessoas deprimidas, sim, e é muito bom. Mas 10 sessões, eu não diria que é 10 sessões, você vai delongar essa coisa mais. Mais alguma pergunta ou nós podemos ir fechando o nosso trabalho? Só um minutinho. Você tem uma sugestão... Só um minuto, pessoal, estou ouvindo aqui. Você tem uma sugestão de algum livro que fala sobre o que você disse de fazer uma sessão e a pessoa nem perceber? Assim poderia ser usada com os mais céticos ou com quem acha que não é hipnotizado. De fazer a hipnose, né? Eu acho que no meu livro, Manual de Hipnoterapia, o vermelho, eu vou estar te ensinando isso com todas as letras. Se você tiver esse livro, ele é uma bíblia. Eu vou te ensinar a fazer terapia sem você precisar falar que está fazendo hipnose com a pessoa, porque eu vou te ensinar a fazer o diamante do Erickson. Entrar pelos sintomas, sair pela solução, ter uma meta, acabar fazendo técnicas, e aí a técnica. Então, as pessoas céticas, a gente não fala que está fazendo hipnose, a gente simplesmente fala assim, vou fazer um exercício com você de respiração, porque respirar ajuda a gente a acalmar. E aí eu entro em coerência e começo a contar uma história, uma metáfora. Então,
A minha recomendação é que talvez vocês possam ler esse meu livro, o livro de hipnoterapia, o Manual de Hipnoterapia, que é um livro básico, abrangente, que faz as pessoas entenderem bem as técnicas de hipnoterapia. Como voltar o paciente da hipnoterapia? Quais comandos devemos fazer? Então, voltar um paciente da hipnoterapia e quais os comandos é muito simples. Eu simplesmente vou dizer para ele, pode abrir seus olhos e voltar aqui agora, está tudo bem com você, você relaxou. Então, não tem nada de difícil, não tem nada de segredo. A hipnoterapia não tem problema, você está relaxando, você está ouvindo tudo, você está consciente o tempo inteiro. Então, você só fala com ela, abre os olhos agora, está tudo bem, me conta como é que você se sentiu e a pessoa vai ficar muito bem. Peraí, que tem mais uma pergunta. A hipnose funciona com crianças, déficit de atenção, e também tem uma pergunta se funciona para toque. Então, a hipnose funciona para déficit de atenção, sim, porque vai deixar a pessoa... A gente dá muitas coisas, muitas histórias, a pessoa relaxa e ela viaja na maionese com as histórias que nós vamos contando. As crianças amam hipnoterapia, a gente faz com exercícios, colocando os bonecos em hipnose, que eles vão relaxar e o coraçãozinho deles vai bater e a criança entra. A criança entra desenhando, a criança entra fazendo a fantasia, entrando num teatro. E para o toque é essencial a hipnoterapia, porque o toque vai te trazer ideias novas para colocar naquela circuitaria e acalma o cérebro. Então, nós vamos ensinar isso para as pessoas através da hipnoterapia, acalmar o cérebro, mudar as ideias. E para paciente com amnésia? Pacientes com amnésia, isso aí eu já não recomendo, porque a nossa memória, ela é uma memória de engate. Então, eu posso não ter uma memória e alguém começar a me contar uma história de quando eu era criança, caí do velocípede. E aí, depois, vai contar de novo essa história. E daí, a pouco, eu tomo essa história como minha. Então, quando uma pessoa, ela traz memórias, as memórias não são os registros reais, são os registros emocionais. A gente tem memória fracionada, então a gente introduz. Eu mesma que vivo contando história, às vezes eu nunca sei se é a história que eu estou contando eu inventei ou eu li num livro. Ou às vezes eu li no livro, já inventei tanta coisa em cima dela que eu já não sei mais se a história está rindo, que é assim mesmo. Eu já não sei mais se a história verdadeira era uma ou se é a outra que eu estou contando, porque a memória ela vai sendo construída. Agora, para recordar alguma coisa, é até perigoso, porque você pode recordar alguma coisa que você nem sabe, que você leu em algum livro, então a gente não usa para isso. Consigo trabalhar com essa ferramenta sem ser psicóloga, como coach, por exemplo? Quais formações preciso ter? Você consegue, sim, como coach, trabalhar com a ferramenta de hipnose. Aliás, a ferramenta de hipnose ela já foi credenciada para odontologia, medicina, anestesia, para psicopedagogos que trabalham na escola, para fisioterapeutas. Tem algumas especialidades de conselhos regionais, de algumas especialidades, que já estão adotando a ferramenta hipnose para trabalhar. Então, se você é coach, você precisa fazer um curso de hipnoterapia para você aplicar, quando estiver fazendo o coach, algumas técnicas de hipnoterapia, futuro fantástico, imaginar o seu futuro, quais as etapas que você vai ter que fazer. Então, você pode fazer formações de hipnoterapia para te ajudar como coaching também. E nas psicoses? Na psicose, ela é interessante que você vai entrar na psicose, eu estou enxergando um monstro, que cor que é esse monstro, como é que é esse monstro? Agora nós vamos jogar sal nesse monstro, vamos desmanchar, ele vai virar uma lesma. A lesma, quando a gente joga sal, ela desmancha. Então, você entra dentro da psicose para tirar a pessoa da psicose. Mas, hoje em dia, a psicose, a gente também trabalha com as medicações. E a medicação tira o surto muito rápido. Então, você vai usar a hipnoterapia para dar, de novo, uma vida para essa pessoa, para que ela trabalhe as coisas que ela precisa fazer no dia a dia dela. A hipnoterapia funciona ou pode ser aplicada com pessoas com autismo? A hipnoterapia funciona para autismo? Funciona muito bem. Hoje em dia, aqui no consultório, na nossa clínica, a gente tem uma pessoa especializada, ela é professora de yoga, ela é psicóloga, e ela trabalha com técnicas de yoga, juntamente com técnicas de hipnoterapia, porque o autista ele é hipersensível. Então, você tem que fechar alguns segmentos da mente dele para deixar ele mais calmo. Então, funciona para o autismo, sim, para que ele acalme e ele tenha calma para algumas coisas que forem ser feitas. Problemas de infertilidade. Esse é ótimo também, gente. Vamos pensar que nosso deserto, lá do Nordeste, semiárido, ali região de São Francisco,
está sendo irrigada e que lá está dando os melhores melões do Brasil, as frutas maravilhosas, as mangas irrigadas. Então, o que a gente precisa é ensinar essa pessoa a irrigar. Olha, hoje em dia a gente sabe que é um dos maiores motivos de infertilidade. Isso nós estamos estudando, nós três estamos fazendo um curso no Benson Institute, que é do Medical Harvard School, e o Dr. Benson, ele fala lá que uma das maiores causas de infertilidade no momento, por isso tantas mulheres estão sofrendo disso, é o estresse da vida cotidiana, é a pressão da vida diária, e isso interfere na fertilidade, no muco, no visco que leva o espermatozoide até o óvulo. Então, nós podemos trabalhar a coerência cardíaca das mulheres com a meditação, nós podemos trabalhar o que está fazendo a vida dela ser tão atribulada, para que ela tenha descanso, para que ela descanse, para que ela produza um ovo mais maravilhoso, um ninho lindo, irrigue esse ninho e que ele fique ótimo. Nosso tempo está terminando, eu agora tenho paciência, eu vou ter que terminar. Foi um prazer ter vocês todos aqui e vamos ver se a gente faz outros encontros e webinários como esse, com tantas presenças aqui, que maravilha. Eu estou à disposição, eu adoro a minha profissão, eu adoro hipnoterapia, eu sei que é uma ferramenta de sucesso, então eu agradeço a presença de vocês e nós vamos nos comunicando aqui pelos e-mails que vocês estão recebendo para passar outras palestrinhas para vocês também, tá bom? Beijo para todos e muito obrigada por terem dedicado seu almoço a esse momento. Obrigada, gente.